Olá, eu vou contar, como eu já fiz a chamada, né? Relatos sobre meus sonhos, que é uma mistura de sonhos com pesadelo. Em primeiro lugar, eu não uso droga, não bebo, tomo muito café e fumo muito cigarro. Não tenho nenhum problema mental, não sei se distúrbio do sono, né? Que me perturba muito. Tem 8 anos que esse sonho me incomoda. Então, alguns meses atrás, depois de 8 anos, eu fui atrás de um psicólogo, né, um terapeuta, mas infelizmente, como eu não tenho plano de saúde, né, eu uso o SUS, ele me sugeriu, como ele não tem tempo de ouvir a história que é muito longa, me sugeriu compartilhar e ouvir a opinião das pessoas sobre esse sonho. É um sonho muito longo, é um sonho que misturado com pesadelo, muito surreal. Tem algumas coisas até que fazem sentido, mas tem muitas coisas que não fazem sentido nenhum. Então eu preciso da opinião das pessoas, né? Não tem a ver com religião, eu não sou uma fanática religiosa, não entendo de química, física, cosmo, nada. Eu sou uma dona de casa simples, não tenho tecnologia para fazer um áudio bom, um vídeo bom, não estou usando um smart simples e um notebook antigo para contar essa história. Então eu vou começar quando aconteceu a primeira vez que eu tive esse sonho. Depois eu vou continuando por partes contando o sonho. Tá? São relatos do meu sonho. E é muito importante a opinião de todas as pessoas. A primeira vez que eu tive esse sonho foi 8 anos atrás, bem dizendo, né? Porque logo já vai fazer 9 anos. E a primeira vez que aconteceu, eu tava num estresse danado, cheguei na minha casa 2 horas da tarde, me sentei numa cadeira de encosto, liguei a televisão, acendi um cigarro, fumei, acabei dormindo. Para mim é um cochilo, mas eu dormi. E quando eu acordei a primeira vez, acordei num lugar completamente escuro. Quando eu acordei, imaginei que estava dentro da minha casa, que já tinha escurecido. Eu dormi tanto que escureceu. Minha casa é muito fechada, muito escura. Então eu fui até a cozinha para pegar uma vela e pegar o isqueiro, que eu tenho dois. Um estava dentro da minha bolsa, né, com o meu cigarro, e o outro na cozinha. Então eu falei, vou pegar a vela. E saí apalpando a parede com a mão na frente, né, com medo de bater o rosto, porque eu tentei acender o interruptor e não consegui achar. Então, na minha casa, aonde eu estava, é no meio da minha casa. Só tinha uma porta na minha residência, só a entrada. Então, a minha sala é no meio da casa. Depois é o quarto e na frente que a entrada é a cozinha. Passo o banheiro, entro na cozinha. Então, eu saí no corredor. Dá 5 passos para chegar na cozinha. E fui apalpando a mão na parede, naquela escuridão, que eu não conseguia nem enxergar a minha mão. E eu não chegava nunca nessa cozinha. Então eu percebi, eu falei assim, mas olha, minha cozinha é 5 passos, o que está acontecendo? Retornei, tentei entrar na sala de volta, tentei entrar no meu quarto, tentei ir para a cozinha e aquilo foi me desesperando, foi me dando pânico, eu comecei a chorar, comecei a gritar. Fiquei horas e horas chorando no escuro, sem poder nem ver as minhas mãos. Então eu me sentei no chão, respirei fundo. Aí eu comecei a orar, rezei, supliquei, chamei todos os santos, Deus, Jesus, Nossa Senhora. Chamei até por Buda. Chamei até os deuses antigos, que eu nem sei quem que é, mas eu comecei a chamar tudo quanto era nome para me tirar dali. E nada acontecia naquele momento, né? E então eu me acalmei, respirei fundo, falei, eu tô dormindo, tô num pesadelo. Comecei a me bater, comecei a bater a cabeça na parede que nem uma doida, batia que doía. Me mordi, puxei meu cabelo, me joguei para um lado, me joguei para o outro para ver se eu acordava e não conseguia acordar. Aí então eu desisti, parece que se passou muito tempo. Aí eu comecei a chorar e veio na minha cabeça, eu morri. Agora não tenho mais família, não tenho mais ninguém. E o desespero, gente, foi tão grande que eu não desejo para ninguém. Falei, eu tô morta, tô na escuridão. Também não fui uma boa pessoa, mas também não fui uma má, né? E tô na escuridão. E não conseguia pensar em outra coisa. Falei, eu morri, comecei a pensar na família, nos amigos, e tudo que tem na vida, né? E nada aconteceu. Parece que eu fiquei ali muitos anos.
E eu sentada ali, comecei a ver uma pequena luzinha, né? Para resumir, uma luzinha bem pequenininha, como se fosse um grão de areia. Quando a gente está andando assim, dentro de casa, numa calçada, você vê que o reflexo da luz bate numa pequena pedrinha, numa poeira, sei lá, e ela faz um brilho assim, como se fosse um brilhante, né? Reluzente, mas tamanho de um grão de areia. E fiquei fixamente olhando aquilo. E aquela coisinha tão insignificante começou a crescer, crescer, crescer. E a luz foi ficando maior, eu pude enxergar minhas mãos, meus pés, vi que eu estava sentada e o resto era só escuridão. Todos os lados que eu olhava era escuridão. E eu sentada ali olhando aquela luz. Eu falei, de repente Deus mandou uma luz para mim e vai me tirar daqui. Talvez seja a luz que o povo fala quando morre, tem uma luz, né? Fiquei esperando essa luz, e essa luzinha foi crescendo. E aí, pro meu espanto, pro meu desespero também, aquilo começou a se mover muito rápido. Ela se movia numa frequência que eu não tenho como comparar, a não ser feixes de luz. Ela se movia, ela girava assim, ela rodava assim, e depois ela fazia assim. Era frenético, era tão rápido que eu só via os vultos da luz, daquela coisinha significante que já estava no tamanho de uma bolinha de golfe, mais ou menos desse tamanho. E ela foi só crescendo, 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 aquilo foi me apavorando, e aquilo cada vez maior, maior, e não sei quanto tempo, era tanto tempo que eu não tenho como dizer quantos anos se passou aquilo, quanto tempo foi aquilo, só sei que foi muito tempo, porque eu nem lembrava mais da minha família, não lembrava mais nem que eu tinha, assim, eu sabia que eu tinha morrido só, nem meu nome praticamente não sabia. Primeiro que a escuridão e o silêncio é uma coisa horrível, é uma solidão, um desespero que você tem, porque é muito escuro e não tem som de nada. Conforme essa bolinha foi crescendo, eu percebi que eu estava dentro de uma redoma de vidro, uma bola de vidro, e eu dentro dela. Meu braço alcançava o teto e as lateral, né, na largura dos meus braços, eu não sou muito grande, né, tenho 1,65 m. Então, eu percebi que eu estava presa numa bola de vidro e conforme ela foi clareando, eu já não conseguia, crescendo, eu não conseguia mais olhar para ela. Então, eu virei de costa. O brilho dela formava uma espécie de espelho, como se fosse um vidro fumê dentro daquele vidro transparente, mas eu conseguia ver para trás. Então eu via que o reflexo diminuía através daquele vidro, no reflexo. E então eu comecei a perceber que ela estava só crescendo e aquilo foi me apavorando, eu ficava com medo. E a velocidade que se movia, desde quando ela era pequenininha e maior, cada vez maior, foi me assustando. Então eu comecei a perceber que eu estava dentro de uma bola e todos os lados que eu olhava para cima e para baixo não havia nada, a não ser a escuridão. Tudo que eu podia enxergar, o limite daquela luz que crescia e brilhava, havia um tapete verde, como se fosse uma névoa, mas no chão, não dentro da bola de vidro, mas por fora, como se eu estava sobre ela. E era uma névoa extensa, aonde a luz alcançava daquela bola de energia, eu via aquela névoa verde. Só isso que dava para ver, que ela era verde, é como se fosse um monte de poeira mais baixa, ou uma névoa, como se eu estivesse em cima de umas nuvens. Mas não era nuvem, era um pó, dava para perceber que era mais denso e grosso, era uma espécie mesmo de poeira verde. Conforme aquela bola ia se mexendo, aquela coisa ia se mexendo, aquilo se movimentava e dava para ver que era uma poeira. E aquilo foi me assustando, porque a bola demorou muito tempo para crescer, gente, tão grande, que eu vou pular esse assunto porque é muito assustador ver uma coisa se mover que você não entende, que você não conhece. E então a única coisa que eu sabia fazer era chorar e rezar, né? Comecei a rezar, comecei a implorar e não sabia o que era. E aquilo ficou gigantesco, com o passar de muito tempo. Eu sei que tinha muito tempo. Aquilo ficou maior do que uma torre de transmissão de energia, o chamado leão que temos
aqui no Brasil chama de leão, então ele é gigantesco, ele é alto, grande, transporta energia, distribui, né? Aquilo ficou assustador, parecia um sol. A luz era tão forte que as minhas costas eu sentia queimar. E eu sempre olhando através do vidro, mas de costa, né? Vendo pelo vidro, mas é como se fosse um vidro espelhado. Mas eu via para frente, mas também podia ver para trás, né? Era um vidro que parecia ser transparente. Eu não tenho como explicar o que é, porque é muito esquisito. Então eu ficava o tempo todo olhando para aquele vidro, vendo o reflexo, e olhando para trás, vendo aquela coisa era gigantesca, até que ela parou de se mover. Aí sim, comecei a escutar uns estrondos, como se fosse alguma coisa quebrando, uma coisa se partindo, um som de trovão com raio. Mas assustador. Não sei como é o barulho de uma bomba caindo, mas é mais ou menos isso. É um estrondo assustador, terrível, né? E de repente saiu um raio de dentro daquilo, um raio circular. Eu olhando através do reflexo, né, do espelho, era uma bola que saiu um raio assim, como se fosse o anel de Saturno, só que aquele raio foi embora. E eu acompanhando a bola e acompanhando o raio, olhando para frente e olhando para trás ao mesmo tempo, porque eu vi através do reflexo, né? Aquilo propagou e tudo que eu pude ver é que aquela poeira verde era infinita, uma escuridão terrível, não havia nada, né? O silêncio que estava, com aquele barulho daquela coisa fazendo barulho, quando ela explodiu ou implodiu, eu não sei, porque ela não... Para fora deu para ver que saiu uma chuva de prata, como se fosse milhões de purpurina, de pó caindo daquilo. Aquela coisa se abriu e a luz foi mais intensa ainda e mais dolorida, até que, firmando a visão através desse reflexo, desse espelho, eu pude ver que a criatura que saiu dali tinha uma forma humana. Mas não dava para ver rosto, boca, mas tinha uma espécie de uma sombra de luz, uma silhueta de um ser humano. Deu para perceber que era uma silhueta de ser humano. Então eu comecei a rezar de novo, a orar de novo, clamar de novo. Meu Deus, o Senhor mandou um anjo para me salvar. Essa é a luz, esse anjo vai me tirar daqui. E comecei a bater no vidro, me tira daqui, me tira daqui. E aquela criatura não me ouvia. E isso ficou muito tempo. Eu gritando, berrando, eu orando, até que eu parei. Parei porque minha garganta já doía, minha cabeça estava doendo também. E aí eu percebi que ele não me ouvia e nem me via também. Eu, em comparação àquela criatura gigantesca, porque ele era colossal, vou dizer assim, eu era no tamanho do grãozinho de feijão dentro de uma bola de golfe e aquela criatura no tamanho de uma torre de transmissão. Para vocês terem a ideia como eu era, como se fosse uma formiguinha perto dele. E eu podia ver através do vidro que ele era gigantesco. Eu estava sempre na altura do peito dele, assim, sempre aquela coisinha insignificante dessa altura. Então eu podia ver do rosto para baixo, mas através do espelho, né? A luz era muito forte. Eu não tenho como explicar como é essa luz, porque não é uma luz de lâmpada, não é uma luz de farol, não é uma luz do brilho da lua, não é uma luz que eu posso dizer o que é exatamente, é algo muito estranho. Então essa criatura, ela ficou horas, tempo ali, se movendo de um lado, se movendo para outro, e aí eu comecei a perceber o gesto dela se movimentar, que como se ela tivesse perdido. Então ela virava o rosto para um lado, virava para o outro, olhava para cima, olhava para baixo, até que ela sentou e começou a brincar com aquela poeira verde. Conforme ela mexia o dedo naquela como se fala, naquela poeira, naquele tapete, digamos assim, um tapete gigantesco, aquilo formava tipo um ciclone. E eu pequenininha, só observando, né? Então, a minha altura com a altura gigantesca dele, eu percebia que aquilo se movimentava e subia e andava. E ele olhava sempre para frente, para trás, uma escuridão eterna. Aí eu pensei, nossa, essa criatura deve ser que nem eu, deve estar sendo presa aqui também nessa eterna escuridão,
né? A vantagem é que ele tem luz e eu não tenho. Vai ver que é assim que o ser humano fica quando morre, né? Imaginei isso. Fiquei sentada também, olhando ele se movimentar de um lado para o outro, mexer com aquilo, até que de repente ele saiu andando em cima daquela poeira, só que numa velocidade, gente, que é meio muito surreal. Ele saiu andando, não é que nem o Superman que levanta voo, né? Ele saiu andando, mas eu via ele andar em câmera lenta. Mas na verdade, quando eu percebi, ele saía em forma de um raio. Ele praticamente transformava no raio, mas ele estava andando. Ele fazia um rastro de luz assim. Você vê a velocidade, é uma velocidade que não tem explicação. Só no flasher que faz isso, né? Mas não era assim. Você viu a onda da luz dele, é como se fosse um cometa em forma de um raio que vai embora. E essa criatura começou a se afastar e eu comecei a gritar de desespero porque eu estava voltando para a escuridão. Começou a ficar tudo escuro de novo. E eu gritava, eu me virei, né? Olhei para a luz, era muito tensa, né? Me virei e fiquei olhando em direção que ele estava indo. E eu comecei a chorar de novo porque começou a ficar escuro. E ele cada vez diminuindo a luz. A luz ficou tão pequenininha que parecia uma estrela minúscula. Tão longe que estava, até ela formar acho que um grãozinho de feijão. Tão longe que ela foi. E essa criatura ficou lá por tempo, eu não sei dizer quanto tempo. E de repente ela retornou. Mas isso, gente, não foi questão de horas ou de minutos, foi muito tempo, porque eu chorava muito. E quando essa criatura retornou, exatamente naquele ponto onde ele apareceu, né, aquela pequena luz, ele ficou ali brincando de novo com aquele pó verde. E eu vi através do espelho que saía energia elétrica, como se fossem ondas de raio elétrico. Quando você vê um raio cair na terra, faz aquele relâmpago, né, no céu que ilumina, você vê os rastros. Ele fez isso numa proporção assim, do meu tamanho, grande, gigantesca, um barulho aquele ciclone de poeira que ele fez. E aquilo começou como se fosse um imã. Ele se juntou àquela poeira ficando densa e ele movimentava o dedo e quando ele deu essa descarga elétrica, aquilo começou a girar mais rápido. Então logo eu imaginei, nossa, ele vai fazer outra criatura igual a ele, porque o de ser minúsculo, do tamanho do grão de poeira, ele já estava fazendo grande, porque eu já era um tamanho, a bola que eu estava era um tamanho de uma bola de golfe em comparação a ele, né? Essa é a minha comparação porque eu não tenho noção de medida de tamanho. Ou eu diminuí ou aquela criatura realmente era gigantesca, mas eu me sentia uma formiga, né, em comparação. E aquilo era grande, ele fez mais ou menos um tamanho de uma bola de golfe. De golfe não, de basquete, que é grande, né? Acho que a maior bola é a basquete, então ele fez uma bola daquele tamanho, porque aquela poeira verde, aquele ciclone, ele se grudou com aquela descarga elétrica. E aquilo começou a movimentar com força, e como se toda aquela poeira fosse aglomerando naquela bola. E ela não tinha um brilho, assim, ela tinha um brilho que se dá para ver como se fosse uma brasa, um fogo, uma coisa desse tipo. Eu não tenho como dizer o que é. E ele começou a fazer aquilo movimentar cada vez mais rápido. E mais rápido que ele movimentava, mais aglomerava aquela poeira verde naquilo. É como se ela fosse um imã. E aquilo começou a crescer. Aí eu fiquei com medo. Falei, bom, o outro dele não é. Ele pegou aquela bola e arremessou. Aquilo foi embora, uma bola de fogo, foi embora, sumiu. Né? E ele sentado ali vendo aquilo. Né? Aquilo foi, praticamente era uma bola que não era muito grande, então ela ficou muito longe porque não dava mais nem para enxergar ela. E de repente começou a aparecer assim, como se tivesse raio, trovão, uma distância muito longe, né? Um clarão no meio da escuridão, que eu pude perceber, e ele fixamente olhando, né? E eu também olhando através do vidro, né?
A posição que ele ficava de frente, eu ficava de costas observando ele para onde ele estava vendo. Então também podia ver o que ele estava vendo. E fazia aqueles clarões, como se fosse uma tempestade. E aquilo foi crescendo, foi ficando gigantesco. E de repente parecia que virou uma estrela. E eu fiquei assim, é sonho, eu tô sonhando. Não, eu tô sonhando, eu tô tendo pesadelo. Aquilo parecia uma estrela, né? Que piscava, como a gente olha para cima e vê uma estrela piscando, e parecia uma estrela mesmo, no meio de uma escuridão terrível, de um silêncio terrível. Aquela criatura ficou sentada ali olhando, até que ele partiu de novo. Foi lá onde estava essa estrela, e eu fiquei ali sozinha, chorando de novo, com medo do escuro, uma sensação horrível, porque o tempo parecia que era muito longo, parecia que tinha passado muito tempo. Essa era a sensação de cada vez mais eu ia esquecendo das coisas, eu não conseguia mais me lembrar de muita coisa, né? Então eu sempre chorava e rezava, que é o que eu sei fazer, rezava Maria, Pai Nosso, uma Salve Rainha, e aí eu clamava a todo mundo, né? Até que não é da Igreja Católica, eu começava a chamar também para ver se me tirava dali, né? Porque é interminável, aquilo é uma solidão terrível. Enfim, aquela criatura retornou de novo naquele ponto que eu estava. E ele fez outra coisa daquela, outra bola daquela. Aí falei, pronto, agora ele vai ficar fazendo estrela. Mas nenhum momento que eu via ele fazendo aquilo, eu imaginei, esse é o Criador do Universo, esse é Deus, esse é o Deus de Davi, Deus de Jacó, é o Deus de Jesus. Não pensava isso pela minha cabeça, porque não tem nem cabimento que eu via. E aquela criatura começou a fazer outra. Só que ao invés de arremessar, ele levou aquela bola. E para minha surpresa, eu fui arrastada junto. É como se eu tivesse um imã junto com ele. Ele saía andando em câmera lenta, que é o que eu vi através do reflexo, ele andando de câmera lenta, bem devagarzinho, como se eu estivesse vendo um filme em câmera lenta, ele andando bem devagarzinho, que era interminável. Aonde ele parou, depois de muito tempo, eu vi a estrela, a primeira estrela que ele fez. Era uma distância que eu podia ver uma estrela, então quer dizer que era bem longe. Então ele colocou aquela bola ali e sentou ali naquela bola. Eu percebi que aquilo começou a se mover igual a ele, freneticamente. Aquela bola, ela começou a se movimentar freneticamente, uma bola de fogo. Aquilo se movimentava numa velocidade, gente, que eu não tenho como dizer, que você vê praticamente o rastro daquilo, assim, de luz, fogo, raio, trovão, barulho, aquelas poeira verde, ela parece que derrete, quanto maior aquilo ficava, ela derrete e fica em volta, ela não entra naquela bola de fogo, ela fica em volta, ela vai se juntando como se fosse milhões de pedaços de imã em volta de uma bola que circula. A bola circula aqui e aquilo vai se aglomerando, derretendo, esquentando, sei lá, uma bagunça, um negócio meio confuso que eu não consigo entender. Eu vou explicar, é como se fosse apaga um ventilador e vai grudando sujeira com o passar do tempo, é mais ou menos isso, só que numa velocidade que eu não tenho como explicar como é. E aquilo foi crescendo. Tanto a estrela, que era num tamanho, vamos dizer assim, de um ônibus coletivo daqui do Brasil, maior que tiver, aquela estrela, ela era naquele tamanho. A bola de fogo, ela tinha crescido daquele tamanho. Mas em volta dela era muito maior ainda aquele círculo da poeira verde que ia só se aglomerando, só derretendo, virando como se fosse pedras de rocha. Eu sei lá, metal, é um negócio meio confuso que eu não consegui. Por mais que eu via com a luz, eu via com os olhos, eu não sei decidir. Parece que aquilo virava pedra, virava metal, virava tudo, sei lá. Era um aglomerado de coisas que iam derretendo. O barulho é terrível, porque aquilo explodia, saía faísca, é como se fosse uma tempestade circulando. Aquilo vai
esquentando e derretendo. Então eu percebi que aquilo estava fechando aquela bola. Então ela vai praticamente derretendo em volta, desculpa, em volta, né? E depois ela vai se derretendo, formando tipo placa. E vai fechando aquela bola, ela vai tampando. Eu não consigo dizer, vamos dizer que é igual uma cebola, que é o que eu estou vendo aqui na minha cozinha, é igual uma cebola. Vai formando camadas, mas é estranho porque aquilo derretia e depois ficava duro ao mesmo tempo, uma coisa assim. É muito ruim de explicar uma coisa que você vê, que se você não, eu não tenho com o que comparar. É como se ela derretesse e esfriasse, esquentasse, derretesse, explodia, virava milhões de pedaços e assim ia. E aquilo foi formando camada e foi crescendo, crescendo. A criatura, como eu disse, em relação ao meu tamanho, era o tamanho de uma torre de transmissão de leão, que fala aqui. E eu, pequenininha, numa bolha do tamanho de uma bola de golfe e eu lá dentro menor ainda. Gente, aquilo era muito maior do que ele. Eu não sei dizer a medida do nosso Sol, porque eu não entendo nem de medida, que eu não sei nem medir nada, não tenho noção de espaço, não tenho noção de tempo. Eu sou uma pessoa assim meio desconcentrada nessa parte, então eu não entendo muito. Só sei que aquilo era gigantesco, era muito grande, porque aquela criatura gigante perto de mim, ela virou um pontinho preto no meio daquela coisa toda. Era um sol gigantesco, o calor... Eu sentia o calor me queimar, é como se eu estivesse derretendo, a sensação era horrível. Eu falei, agora eu vou morrer. Se eu não morrisse, isso era um pesadelo, agora eu vou morrer. Comecei a chorar, eu vou morrer, eu quero sair daqui. Eu não aguento mais, porque aquilo foi ficando quente, muito quente. Eu suava demais, eu chorava, a minha boca secava, aquilo foi terrível, gente. Aí... para completar, aquela criatura entra dentro daquele sol. Aí depois eu conto na segunda parte a continuação, porque esses vídeos meus, esse relato meu, eles são muito, muito longos.